Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Ai, 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 que é isso? Não sei o quê. Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai, Felipe. O que você quer de mim, Felipe? Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes do Ruaiai Podcast. Chegamos ao nosso 10º episódio da segunda temporada. E hoje a gente vai falar um pouco sobre a nossa linguagem. Ai, ai. Por que é que a gente fala assim, né? E a gente sabe que o Tocantins é uma mistura rica de sotaques, costumes e culturas, né, Felipe? Exatamente, Jaqueline. Um prazer estar aqui novamente no nosso último encontro desta temporada, da segunda temporada. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está ouvindo, a hora que você estiver ouvindo, até de madrugada também. Enfim, para quem está em outro país, né, que no último episódio você falou que... No último episódio, não. Você me falou, antes da gente gravar esse episódio, que teve uma pessoa de Portugal, não foi? Ou foi no episódio Isso. mesmo que você falou? Não, foi no episódio 9. Foi no episódio 9, né? Então, que você Isso. falou que tinha uma pessoa de Portugal que estava se Deixa eu sentindo até... acolhida e tal. Então é isso, é muito bom estar aqui e nesse episódio que é muito especial pra gente, porque é um episódio que a gente fala sobre o nome do nosso podcast, né? Rumaiai, por que a gente fala assim? Então a gente vai dar espaço para as nossas expressões, para o nosso próprio português, para o português do nosso país, Tocantins. É isso, e quem falou com a gente chama Gleima Martins, lá de Portugal. Só lembrando aqui que já que a gente citou ela, né? Aham. E Felipe, você sabia que existe um nome para a forma que a gente fala aqui no Tocantins? Não sabia. Como é que é? Chama dialeto da Serra Amazônica, ou dialeto do Arco do Desflorestamento, ou dialeto amazônico das serras. Esse é um termo, né, que diz que é conhecido como o sotaque dos migrantes, que não é um dialeto coeso, que é justamente por conta da peculiaridade da sua formação, né? A gente sabe que o Tocantins é um estado formado, acho que em quase sua totalidade, por migrantes, né? Não na sua Exatamente. totalidade, mas muitas pessoas de diversas partes do país, enfim, vieram formar o que a gente conhece hoje como Tocantins. E esse É, dialeto, já tem existia isso. muitas coisas, né? Mas tem muita... O povo que morava aqui, que antigamente era Goiás, mas depois que o Tocantins virou Tocantins, na verdade, a gente, naquele Continua episódio, migrante, né? naquele episódio sobre a política do Tocantins, que até o João Pedro fala, né, daquela imagem, né, que o tocantinense não é goiano, acho que desde sempre o tocantinense nunca foi goiano, né, por isso que a gente virou Tocantins. Exato, acho que Então, nunca se sentiu representado. exatamente. Mas tipo assim, tem pessoas que estão aqui há muito tempo, né, tipo, sei lá, desde a década de 50, 60, desde muito antes. Tivemos também uma migração muito grande, teve as pessoas escravizadas também lá na época da escravidão, mas acho que a maioria veio de fora mesmo, né, a gente tem ali, por exemplo, a minha família, ó, da parte do meu pai, todos vieram de Minas Gerais, da parte da minha mãe, uma parte de Piauí e uma parte de Goiás. Então, assim, é isso. Já minha família, né, veio de Sergipe, Pernambuco e Bahia, né? Tipo, também Uhum. veio migrando. E esse dialeto, né, ele é falado assim, no sudeste do Pará, no sudoeste do Maranhão, no norte do Mato Grosso, diz que no centro-sul de Rondônia, por aí também aqui no Tocantins, é mais ou menos parecido o jeito que as pessoas falam, por conta desse movimento de imigração da década de 70, né, que foram muitos nordestinos, goianos, sudestinos e sulistas, né, que migraram para essas regiões. Então, aí surgindo o dialeto da Serra Amazônica, ou dialeto amazônico das serras, que é mais ou menos o nosso sotaque. São as nossas referências. E não é à toa que a gente chama, né, o Ruaiai, que é uma expressão muito tocantinense que a gente
fala muito, escuta muito. E também outras muito. Diz que tem até a galera faz piada, né, com as expressões, fala assim, pergunta pro tocantinense se ele quer. Não sabe. Isso é muito. Isso Ai, acho que isso é muito do maranhense também, né? O maranhense tem muito dessas. A gente pega muito do Maranhão algumas no coisas. Maranhão, sim. E do Nordeste também, né? É justamente essa. Eu acho que essa é uma mistura muito doida. É uma, digamos assim como a religião, né, tem um sincretismo, a linguagem também, né? Acho que a linguagem do Tocantins tem esse sincretismo assim também de ter um pouquinho de cada lugar. E já que uma polêmica que sempre a gente vê, principalmente no Twitter, é o tocantinense ter sotaque ou não. A gente costuma dizer que o tocantinense não tem sotaque, mas todo mundo fala, né? Não, o tocantinense não tem sotaque, mas sempre há relatos de que quando a gente chega em um outro estado, em uma outra região, as pessoas dizem que a gente tem sotaque sim. Eu acho que isso é uma prova que a gente tem sotaque sim. Acho que o jeito que a gente fala, até a forma como a gente fala Rumaiai, você percebe que tem um sotaque ali. A gente não é um povo sem sotaque, todo mundo tem sotaque, e a gente tem o nosso sotaque, a gente só não é uma coisa assim tão... Só não é É, igual o carioca, o né? Assim, carioca, o ou como paraense raiz o ali, paraense, o o mineiro, que puxa galera o do Rio R. Grande do Sul. Exato, mas a gente tem sotaque. Agora diz que uma das características marcantes do nosso sotaque é a forte pronúncia do S, assim, né? Do S? É, diz que é parecido assim um pouco com o paulista. Que eu acho que a gente troca muito, fala assim, estude. É esse tipo de É, S que o tocantinense usa. Mas a gente se diferencia do dialeto também tradicional amazônico e do nordestino, porque tem uma pronúncia e uma vocalização que é mais próxima do caipira e do sertanejo. E quando a gente para pensar, né, e para observar, a gente vê mesmo que é um sotaque assim, meio caipira mesmo. A gente fala assim, tem muitas expressões, até o jeitinho de falar é uma exato. mistura, não tem, eu acho que realmente uma referência, assim, tipo, falar, é desse jeito. Não, mas o tocantinense se destaca, falou, abriu a boca, todo mundo já olhou. Não tem como, E, e quando a gente fala porque caipira, né, a gente fala caipira com muito orgulho, não é a né, forma, assim, aquela forma, né, que pejorativa de falar que é pejorativa. caipira, né? Não, Sim, é muito orgulho de ser caipira, muito de ser orgulho. tocantinense, com certeza. E bora arrochar o Buriti aí, então, bora ver quais são as Bora. expressões tocantinenses? Eu eu perguntei no meu Instagram, Jaque, Sim, quais são as principais expressões que eles utilizam no dia a dia, né. Rumaiai venceu, assim, todo mundo falando de Rumaiai, então, assim, mostra que a gente escolheu muito bem o nome do nosso podcast. Tem o Unã, né, Unã, o que é não uma Unã, expressão. o Unã. O não que é uma expressão de negação, né, que em vez de você falar: "Ah, não", você fala: não". Então tem, né, essa marca, assim, é justamente acho que a questão da fonética, assim, do tom vocálico aqui no Tocantins, isso é muito expressivo, que a gente fala com muita expressão, né, não, ai, ai, né, então, inclusive a nossa vinheta tem esse trecho, assim, bem marcante, que quando são várias pessoas falando ai, ai, e elas falam de maneiras diferentes, mas você percebe sempre essa expressão muito marcante, né, eu acho assim, né, ai, ai, cada um fala A de um jeito diferente, mas Aham. tem muito. Aqui também a gente tem, assim, expressões, como, por exemplo, "ora se não", que, equivale a um sim, né. É "Ora verdade, se ora se não". não. "Marra é besta", né, não é mais é besta, é marra é besta, né, tem 2 R's É aí, junto. é tudo junto. Tem uma aquela, engolir muito, assim, as palavras, o barrer, né, Aham, barrê. né, também se fala muito, assim. Tem o minha irmã e né, fala assim: "Minha irmã", a gente chama todo mundo de minha irmã. Até Uhum. assim, eu acho até que o minha irmã
a gente não fala meu irmão muito, fala mais o minha irmã, não, minha irmã, né? Aham. Tipo, e fala muito o nan. E aqui nós mais jovens falamos muito mano, né? Que eu acho que é por causa dessa, da influência paulistana na mídia e tal, e a gente meio que mano virou universal. Mas mano não era universal. Aqui eu lembro quando eu era criança, eu falava mais moço, né? Utilizar a Não, palavra amor, moço. moço, a Moço gente é fala. as pessoas mais raízes, assim, as pessoas que não têm tanta influência da juventude, fala moço, né? Não é E mano, é fala moço. o marmoço também, que Mas é pra dar moço. marmoço, tipo assim, que é uma expressão também Aham. de Moço do céu. marmoço do céu, tipo assim, né? É uma Aham. surpresa. Ou marmoço, que é tipo assim, também é uma surpresa, mas com um tom de negação também, assim. Então, eu acho que é um Teve uma pouco pessoa aqui que utilizou arigó. Eu nunca ouvi, assim, mas parece que é uma expressão bem utilizada. Arigó. Tem ciá também, arigó. né? Ciá é Se bastante há, utilizado. que inclusive é uma expressão que o pessoal até já vi a galera falando, que expressão racista, né? Assim, É. da nossa expressão, que, enfim, reforça. Eu não sei explicar, mas assim, É. o ciá e o ciazinha, muita gente usa mesmo. É muito comum aqui no nosso estado, a gente escuta muito. Ó, E deixa eu tem ver. o Diabo é isso. estribar, diabo é isso. Gente, agora eu adoro esturdia. Tipo assim, não tem como. Esturdia. Esturdia. Eu tento falar outro dia, assim, mas não tem como, assim. Antonte. Antonte, esturdia. Que mais? Vazar na braquiara. Vou vazar Vazar na na braquiara. braquiara. Pegar o Eu B. Não, vazar na braquiara é mais. tinha que ter convidado Brígida Mascarenhas, minha amiga, para estar nesse episódio aqui, que ela é de Porto Nacional e ela é um puro dicionário tocantinense, assim, você vai conversando com ela, é até difícil às vezes de Tem que você estar com o dicionário. interpretar, tá, que tá com o dicionário. Até, assim, né, é tão marcante essa expressão da nossa linguagem, que tem o Liberato Pova. Ele escreveu o dicionário tocantinense, deixa eu ver aqui o nome direitinho do livro. A gente tem um dicionário próprio, que chama-se Dicionário Tocantinense de Termos e Expressões Afins, escrito pelo Liberato Povo, que é um ex-desembargador, acredito. Uhum. E ele é tocantinense, lá de Gianópolis. Enfim, né, ele deu essa... É um escritor também. E eu lembro que aqui em casa tinha esse dicionário e eu gostava de ficar, assim, abrindo e vendo as expressões, sabe? Que tem umas coisas que realmente... eu acho que quanto mais dentro do interior, assim, quanto mais a gente vai adentrando o estado, mais expressões vão Ah, com aparecendo, né? certeza. Aí tem Com uma coisa que é certeza. tipo abusar também, que o povo fala assim, abusar é tipo encher o saco, né? Não fala assim, Aham. para de abusar, né? Tem Brocado, né? Quando você tá com fome. brocado que você tá com fome. Apareceu mais alguma coisa aí no Bucha. acular? Tipo, problema, né? Não, tô com uma bucha aqui pra Tô com a resolver. bucha para resolver problema. Tem É... muitas expressões também que o Pode, né? Podre. pessoal É pode. É pode. pôde. O pessoal também fala, tipo, algumas coisas, tipo, afinar o sangue. Assim, são alguns termos que é tipo diminuir o colesterol. Aí você fala, não, Aham. vou tomar um limão com sal pra Afinal, o afinar o sangue. sangue, entendeu? Tem umas coisas assim que eu acho muito engraçado. Bem ali, né? Que até virou nome de festival. Isso, bora bem ali, bem ali. A Rotabacaba. A Elô tá lembrando aqui. A A Rotabacaba. rotabacaba é contar vantagem. Conta vantagem. Tinha tempo que La... eu não escutava, né? Fulano fica só rotando bacaba. Laquerar também. Laquerar, que é falar bobagem, né? Aham. Mas E menino. tem uma expressão que fala assim, a lei de queda coice, que é tipo,
duas situações desagradáveis ao mesmo tempo você passar, tipo assim, não, quando você tem um problema e ainda tem outro em seguida, né? Além de queda coice. Isso eu também já ouvi por aqui. Tem o Arrochar o Buriti, que é muito famoso, né? Tipo, Arrochar o Buriti. Que é andar rápido, começar, né? Andar e tal. É tipo o Simbora também, que eu vejo o pessoal aqui que fala muito, Simbora. Simbora. Né? Deixa eu tentar lembrar aqui demais. Nossa, tem tanta coisa. Tem falar, tipo, entojo, que é a pessoa chata, né? Esse entojo também é uma palavra que eu já escuto muito. Tem o véi, que não é o véi que a gente fala véi. E aí, véi? Mas é aquele véi assim, menino véi. Menino véi do buchão. Tem véi do buchão. Menino do buchão. O véi pra dar uma expressão assim, tipo, de... Como se diz? É tipo É como se fosse uma intensidade, né? É tipo um ponto de exclamação, né? Exato. O povo fala muito assim, fala apenasmente, tipo, pra falar somente. Você já escutei muito, tipo, também. Deixa eu ver o que mais a gente tem. Tem muitas expressões que... Tem também aquelas palavras, né, que a gente não... bagaceira. Bagaceira. É bagunça, bora pra bagaceira, né? Tipo, bagaceira bruta. A gente fala muito bruto também, assim, né? Fala assim, não sei o que, bruto. Fulano é bruta, né? Tipo, tratozão. O povo fala, assim, muita coisa pra falar que a pessoa, tipo assim... Sim. Na baixa da égua. Baixa da égua. Minha mãe usou uma expressão aqui hoje que fazia muito tempo que eu não ouvia. Agora esqueci. Sabe uma coisa que o pessoal parou de chamar, mas quando eu cheguei aqui no Tocantins era Esperar muito a morte da comum? bezerra, né? Esperar a morte da bezerra também. Que é esperar muito tempo, né? Aham. Que é tipo, a bezerra... a bezerra é novinha. Que... Quando eu cheguei aqui no Tocantins, as pessoas... Agora eu não escuto mais muito, mas chamava rotatória de queijinho só. Falava, aí você faz o queijinho... A nossa cidade é cheia de queijinho. Eu lembro que antes, meu pai veio pro Tocantins antes da gente, né? Tipo, aí... Falou, não, aqui, não sei o que, aqui tem muito queijinho. E eu tinha na minha cabeça que era queijo mesmo, sabe? Depois que eu fui descobrir que era queijinho. Cozinhar o galo, né? Quando você tá enrolando demais. Cozinhar o galo. Assobiar e chupar cana, que é fazer duas coisas ao mesmo tempo. O que mais? Boroca, que é uma coisa que você... arrumei as borocas e vazei. Tipo... Você falou baixa da égua, né? Falei. Baixa, né? da égua. Mas assim, né? Além dessa nossa linguagem específica, uma coisa que... tem muito também aos nossos povos originários, né? As comunidades indígenas também têm seus próprios dialetos, suas próprias linguagens. E a gente conversou com o Marco Aurélio Jacobi. A gente conversou com o Marco Aurélio Jacobi, que ele também contribuiu no episódio 8 aqui do Ruaé Podcast, mas a gente conversou com ele que é um pesquisador, né, das comunidades indígenas, perguntou o seguinte, né, em relação à linguagem dos povos originários do Tocantins, a cultura oral é mantida, se ela corria o risco de ser extinta, e também a gente perguntou se as aldeias indígenas que ele visitou, qual a observação que ele faz em relação à linguagem e à comunicação dos povos indígenas. Então vamos ouvir aí a entrevista do Marco Aurélio. Agora, em relação à linguagem dos povos originários, os povos tradicionais, né? A cultura oral é muito interessante porque assim, a transmissão do conhecimento dos povos indígenas, por exemplo,
ela é feita de forma oral, sempre foi, né? Algumas pessoas dentro dos aldeamentos, né, das comunidades indígenas, você tem a divisão de tarefas e divisão de habilidades das pessoas, ou mesmo do gosto do jovem ou a jovem, né, que queiram se tornar determinadas funções dentro da aldeia, né? Você tem a função dos guardiões, que são os guerreiros para os meninos. Hoje em dia pode ser até que as meninas se envolvam nisso, mas tem as pessoas os pajés, que são os curandeiros, e hoje em dia já tem pajés mulheres. Tem as funções de liderança, que pode ser o cacique ou a pessoa que dá o suporte para o cacique, e tem a função dos mantenedores de cultura, né, que são aquelas pessoas líderes que vão se tornar os professores e que também guardam as histórias, né, são as enciclopédias, as bibliotecas vivas das comunidades, né, que essas pessoas normalmente são os anciões que mais prestaram atenção, que mais se interessaram por essas histórias e por repassar essas histórias de geração em geração. E é muito interessante, né? Até uma questão do simbolismo do fogo, né? Da fogueira, de poder ser secularmente ou milenarmente ser o local onde as pessoas trocam conhecimento, né? Tem a troca de saberes, é uma coisa maravilhosa, né? De você encarar isso também como um aspecto cultural. Então essa tradição oral ainda existe, ainda é forte, só que há uma preocupação, porque a mistura, né, pelo dinamismo da cultura, ou seja, que a cultura vai se adaptando à modernidade, né, vai evoluindo conforme a mistura, conforme a redução dos territórios indígenas, né, ou a falta de demarcação, ou esse problema que ocorreu nas últimas décadas, né, e, aliás, nos últimos séculos aqui no Brasil, né, de querer ter até um extermínio da cultura indígena, ou então um preconceito em relação à cultura indígena, com expressões, não, isso é coisa de índio, isso é programa de índio. E o programa de índio, na verdade, é um programa muito interessante, e eles na agricultura, na minha opinião, poderiam ser até os instrutores, né, da Embrapa, por exemplo, porque eles é que mais conhecem o solo de cada região brasileira, as plantas nativas, né, as frutas nativas de cada região, as espécies que servem, né, assim como todo o conhecimento do microclima também. Então, eles são os especialistas na terra, né, porque estão há tanto tempo trabalhando nela. A mesma coisa da questão da cultura. E agora há uma preocupação devido a esse gap que teve nos últimos anos, né, nas últimas décadas, desse preconceito cultural de alguns indígenas, né, sentirem até vergonha, né, da própria cultura. E isso acontece em alguns momentos das pessoas, né, principalmente as que vão se misturando ou vão estudar nas cidades, né, que sofrem o bullying, o preconceito dentro das escolas. Isso até hoje acontece. Então é uma coisa muito triste de ver que falta esse orgulho da identidade cultural para algumas pessoas. Então, os líderes, algumas pessoas mais velhas das comunidades indígenas, elas têm a preocupação e já começam a pensar no registro dessas partes, né? Aliás, tanto da cultura quanto da língua, quanto da mitologia, né? Eu pude trabalhar num projeto chama Lendas do Cerrado, sobre um documentário, longa-metragem, que fala sobre a cosmologia da criação dos 4 grandes povos do Tocantins, ou seja, os povos que têm os territórios já demarcados e que têm o maior número de indígenas dentro de cada etnia. Então, esse projeto foi maravilhoso porque permitiu a eles também entenderem que o registro e a valorização do próprio conhecimento, cosmologia enquanto entendimento ou compreensão de mundo, né? Eu fiz, nesse caso, documentário a cosmologia de criação deles, mas são muitas histórias que compõem a cultura deles, através do registro audiovisual nesse documentário. Eles também têm essa necessidade de fazer o registro na própria língua para eles, mas existem vários processos que devem ser observados, não só o deles para eles mesmos, mas sim o deles para as outras pessoas e o das outras pessoas não indígenas, como eu, para os não indígenas, para que a gente conheça e valorize a cultura deles e a riqueza cultural que esses povos têm para oferecer, como, por exemplo, a história da criação do fogo, né, que é dos Apinazed, lá do Bico do Papagaio, são conhecidos como Apinagé, mas eles se autodenominam lá, né, segundo eles falam, Apinazed, que é a língua do povo morcego. É muito interessante essa história, mas a história do fogo, né, que diz que quem deu o fogo para os Apinazed foi a onça, né, num acordo que foi feito, né, entre um jovem indígena
e um onça, e que na época, segundo a cosmologia deles, eles conversavam, e essa é uma das histórias que a gente está transformando, registrando e divulgando no documentário. É muito interessante. Então a língua, existe sim um risco. Aqui a gente tem o povo Inã, que é o povo das águas, são os Jabaé, os Carajá, da Ilha do Bananal, e também os Avá, né? Então tem vários troncos linguísticos aqui que correm sim o risco de não conhecimento ou de poder ter a dificuldade em se manter, principalmente porque os jovens não têm mais tanto interesse pela falta de orgulho da autoidentidade ou pelo bullying, né, que eles sofrem na escola, de continuar se mantendo. Então, tem vários povos que já se perderam nessa questão da língua, né? Os Abacanoeiro foram quase exterminados, eles ainda não têm um território marcado, eles estão num lugar em acordo ali com os Jabaés na Ilha do Bananal, numa situação insalubre, né? Que não é saudável para eles e nem para manter e perpetuar a própria cultura, assim como a língua. As crianças deles, eu conheci uma família que outra já foi já casou com um Carajá do outro lado da ilha, que também está indo numa escola, uma escola de estado, né? Mas a escola dá aula em português, e ele lá já está aprendendo outra língua dos Carajá e outro costume. Então vai ser difícil manter se não tiver um espaço para que essa cultura se perpetue e se não tiver pessoas valorizando esse tipo de cultura e essa riqueza, tanto linguística, porque cada estrutura linguística que serve para transformar os pensamentos em palavras e em comunicação para que a outra pessoa consiga entender o que a gente está querendo, o que a gente está pensando, o que a gente está querendo transmitir, ou perguntar, ou falar, ou então que a pessoa compreenda o que nós estamos sentindo. Essa estrutura complexa da linguagem, né, que pode ser também complementada com os gestos, com sons, assovios, com a própria pintura, né? Porque a pintura dos indígenas, a pintura ritualística, né, disso também diz qual é o clã que a pessoa participa, o clã como se fosse uma família, né? Às vezes consanguínea e também não consanguínea, né? Ou então o status, né? Se a pessoa é solteira ou não, o status se ela está de luto ou não, né? Ele também informa através desse tipo de linguagem corporal da pintura, né? Várias informações além, né, da cultura da tradição oral. Então, essa riqueza, a gente carece muito de estudos e conhecimento e entender e também poder assimilar e até fazer uma comparação com as nossas vestimentas, né? Que, por exemplo, se uma pessoa está de terno e gravata, a gente tem, o cara é um executivo, né? O cara é um homem de negócios, um advogado, né? Então, isso também faz parte da nossa linguagem. Assim como se a gente vê uma pessoa toda de branco, de sapato branco, a gente vai com certeza pensar que a pessoa é da área da saúde, né? Médico, enfermeiro, ou afins, né? Então, essa semiologia, esse simbolismo, né, que a linguagem tem, e ela é muito rica. Se a gente deixar se acabar mais uma língua, mais uma cultura, a gente vai perder a chance de estudar e de poder compreender e até incorporar esse aprendizado na nossa cultura, pela cultura ser dinâmica, ou seja, ela assimila e se moderniza. Então, a gente ensina eles e eles nos ensinam e vice-versa, né? E seria um ciclo, né? Assim como eu aprendi que existem mais de 10 tipos de mandioca aqui no Tocantins, assim, existem mais de 6 tipos de batata, né? Tem o cará, o inhame, que também é daqui, várias frutas do cerrado, assim como o conhecimento em plantas medicinais, né? E o tipo de madeira. Eu descobri lá, né, entrevistando o seu Antônio Veríssimo Pinazet, que existem tipos diferentes de lenha. Tem uma lenha que queima mais devagar, tem uma lenha que não dá fumaça, que você pode pôr no forno dentro da casa para fazer o fogão a lenha. Tem outra lenha que serve para espantar os mosquitos, tem uma lenha que é para os dias frios, que ela esquenta mais. Então, olha o tanto de conhecimento que eles têm que a gente, né, não percebe e não estuda e nem dá valor a esse tipo de conhecimento, que a gente podia até ter tipos diferentes de carvão para tipos diferentes de churrasqueira com base no conhecimento indígena, entendeu? Ou até reflorestar áreas degradadas para reflorestamento e uso, como tem o pinus e eucalipto, que é utilizado no Brasil inteiro
para reflorestamento para a indústria moveleira, por exemplo, né? Então a gente poderia pensar em processos de árvores nativas para que se fizessem esse tipo de coisa e até que seja sustentável, né? Então, como uma geração de emprego e renda até para os povos tradicionais mesmo, né? Por que não? Então a gente tem uma série de conhecimentos que a gente não dá muito valor e que a gente deveria dar, porque pode inclusive somar ao conhecimento da nossa sociedade, assim como a gente aprende muita coisa com outras sociedades, com outras culturas. Então esse processo é muito interessante. E mais uma última observação que eu achei bem bacana quando eu estive na Ilha do Bananal, lá nos Carajá, no povo Inã, que mesmo o povo Inã, eles não se consideram Carajá o nome, né? Eles nem sabem por que foi colocado Carajá no nome deles. É muito interessante isso também, que já é estranho. A mesma coisa os Xerente aqui de Tocantins, né? Que na verdade eles são Aquém, né, que se consideram gente, né? Seria a tradução literal. Então, essa renomeação, essa substituição da cultura, né, imposição da cultura externa para a cultura deles, né, e a desvalorização da autocultura própria, né, daquilo que eles demonstram, também é uma coisa que é um impeditivo, né, e também gera um grande estranhamento entre os povos tradicionais e os povos nativos. Mas o que eu achei interessante é que nos Carajá, da mesma forma que nós temos aqui o masculino e o feminino, eles também têm, mas eles têm a língua masculina e a língua feminina, como eu dei o exemplo no começo das Hichoko, que são as bonecas das mulheres, e Hicho-o, que é das bonecas dos homens, né? Que essa boneca já teve um reconhecimento do IFAM. Esses reconhecimentos são muito importantes na consagração e valorização da cultura regional típica dos nossos povos indígenas aqui, não só do Tocantins, porque é de toda uma região. É difícil você regionalizar ou botar um estado, né, neles, porque eles são povos nômades ou seminômades, né, que justamente era uma característica para preservar a riqueza biológica, né, da fauna e flora da região, e não exaurir os recursos como nós tentamos hoje na agricultura moderna compensar com fertilizantes e produtos químicos, né, para poder enriquecer o solo que vai sendo empobrecido pela prática da monocultura da soja, por exemplo. Então a gente tem muito o que aprender com eles, a gente tem muito o que crescer, tem muito o que valorizar e tem muito o que conhecer dessa riqueza cultural que nós temos, não só no Tocantins, mas no Brasil e no mundo também. Então eu agradeço a possibilidade dessa participação. Eu sou Marco Aurélio Jacob, quem quiser me siga no Insta, Marco Jacob Brasil, que tem alguns materiais meus. A gente também faz parte da Gazeta do Cerrado, que eu sou sócio fundador, né, que também é gazetadocerrado.com.br ou @Gazeta do Cerrado, né, até temos um YouTube também, Gazeta do Cerrado _TVG, que você pode conferir algumas matérias especiais também sobre esses povos e também trechos do documentário Lendas do Cerrado. E a minha sócia também fez um outro trabalho muito interessante que chama Guerreiras Populares Quilombolas, que também ela fez uma entrevista, né, a nós, né, a Raca Comunicações, que tem o braço Raca Filmes, que fez esse processo de pesquisa com as mulheres que fazem a diferença, né, nos territórios quilombolas do Tocantins. Foram mais de 40 comunidades quilombolas visitadas, está sendo transformado em livro e depois documentário, que eu vou ajudar nessa parte como documentarista. Mas eu agradeço mais uma vez a participação, muito obrigado e estamos à disposição para maiores esclarecimentos, dúvidas ou outras participações. Um forte abraço e até lá. Ouvimos então a entrevista com Marco Aurélio Jacob, pesquisador, documentarista, jornalista, ele que tem um trabalho dedicado às comunidades indígenas, já participou do nosso episódio 8, como a Jaque já tinha falado, e agora participa também falando sobre a linguagem indígena, né, já que nós somos um estado com bastantes povos, né, bastante povos indígenas. E aí, Jaque, nós... Sabe o que eu lembrei? É porque, assim, o varado de fome, porque meu estômago fez... meu estômago fez... varada de varado de fome. Uma expressão que eu ouvia bastante
quando eu era criança e depois passou, assim, eu nunca mais ouvi, que é vacaiado, né, pra pessoa engraçada. Ah, fulano é vacaiado. É vacaiado. Eu verdade. eu ouvia muito quando eu era criança e depois meio que parou. Mas é engraçado que isso vai mudando também, né, as expressões, assim, tem essas Aham, marcas, mas elas vão mudando. E tem o sim, arribar também, arribar. que é levantar, não, é tudo bota o ar na frente que dá certo. E uma outra coisa, Felipe, que incomoda muito o tocantinense também, é quando as pessoas vão falar estado de Tocantins, né? De Tocantins. Não fala estado do Tocantins, e aí tem toda uma explicação também, por que que a gente fala do, é igual estado, não fala estado de Bahia, fala estado da Bahia, né? Tipo, Sim. E aí a gente zanga, né? a gente No, zanga. no Fica- Twitter, no Twitter, no Twitter principalmente, a gente sempre vê a galera corrigindo, né? Sempre quando tem alguma notícia sobre o Tocantins, aí tá lá, de Tocantins. Não, gente, é do Tocantins. E eu, por exemplo, quando eu vou pra outros estados e tal, quando eu falo que eu sou do Tocantins e tal, quando querem perguntar, quando eles fazem referência ao Tocantins, eles sempre falam de Tocantins. Eu acabo não corrigindo, né? Não, mas tem que Mas corrigir. Eu corrijo, eu falo, olha, você vai passar vergonha se você falar de de Tocantins, Tocantins. sim, E aí também a gente bate boca, né? Jo- Também é bate uma boca. expressão, né? Bater boca. E também tem aquelas, assim, coisas que, tipo, dependendo do estado, muda, né? Xarope, como se xarope que o povo fala, né? Melado. Por exemplo, As garrafadas, o estili, estilingue chama como? baladeira, 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 né? baladeira, o geladinho que muda de região pra Chama região, din-din é, em aqui é alguns geladinho, lugares. aqui é A geladinho mesmo. tapioca, que tem lugar que chama tapioca, tem lugar que chama beiju, tem lugar que chama goma, né? Então tem Aham. essas diferenças também. Mandioca, né, que O aqui é mandioca, mas em outros lugares é chama aipim, macaxeira. macaxeira. Aham. Aí também a gente vai em algumas birosca, né? Que a gente faz bar de ponta de esquina, botequim, que a gente fala, esse aqui eu tô aqui nessa birosca. Aham. Esse também é o Risca-faca. risca-faca. O também uma coisa que fala que é boca rica, que a pessoa, tipo, fala muito de si mesmo também, já ouvi isso, assim. Fala assim, não, fulano é boca rica. Só sabe falar de si mesmo, assim. Uhum. É isso, lembrou de mais algum? Tem mais alguém fez alguma interação? Falou alguma coisa Eu não sei aí? se é uma coisa característica nossa, mas a gente gosta de terminar frases e tal com ó, né? Tô brocado, ó. Tipo, Ah, é tá negócio, verdade. ó, tipo, Agora tem a uma gente coisa que usa. eu não gosto, assim, que eu acho muito feio, que é falar pior, né? Que você vai contar uma coisa, tipo, a pessoa, para confirmar o que É, você tá falando, pior que é ela mesmo. fala, pior, né? Pior que é mesmo, pior. É isso aí, eu acho. E também tem o bocó, o brocoió, né? É, Bruaca, tem, assim, muitas essas expressões. sim. E aí, Jaque, nós falando sobre do Tocantins, de Tocantins, sobre expressões aqui do Tocantins, nós temos a Gleice, né, jornalista, amiga nossa, que fez um filtro aí que fez muito sucesso no Instagram. Ah, ela usou algumas expressões, né, do dicionário tocantinense e arrasou aí nas redes sociais com os filtros. E aí eu perguntei para a Gleice, né, qual que é a importância, né, da gente poder preservar e também dar atenção para a nossa linguagem, né, a gente valorizar isso em vez de tentar acessar. Vamos aí ouvir a Gleice. Oi, pessoal do podcast Rum Ai Ai, eu sou fã de vocês, só esse nome já me cativou, porque eu sou fã do regionalismo, da nossa linguagem, do jeito que a gente fala e do nosso sotaque.
Eu não nasci no Tocantins, mas escolhi ele junto com a minha família. Cheguei aqui em 1991 e desde então já moro, então eu adoro tudo que a gente fala, principalmente o ai ai e o são os meus favoritos. Por isso eu criei os filtros no Instagram para poder valorizar a nossa linguagem, o nosso dicionário tocantinês, porque é a nossa identidade. Cultura não é só o que a gente ouve, nem só o que a gente come, mas também essa cultura imaterial do que a gente fala, de como a gente se expressa. Isso é muito importante para que a gente se diferencie de outros estados, para que a gente tenha a nossa própria identidade cultural. Um beijo para vocês, viu? Depois baixem lá os meus filtros no Instagram. Ouvimos Gleis Nascimento, ela que é jornalista e responsável pelo filtro aí, pelo filtro Ai, das depois expressões tocantinenses. Oi, Jaque. a gente deixa na descrição do episódio o filtro para quem quiser Sim, conhecer, que quiser usar também. A gente vai deixar lá exatamente. no filtro. E se você tem alguma expressão tocantinense, alguma coisa da nossa linguagem que você acha importante que a gente lembre, que esteja presente também, que você fala, que seus pais, seus parentes, né, falam, deixa pra gente nos comentários desse episódio lá nas nossas redes sociais. Aproveita para seguir o Ruaiai Podcast no Instagram, no Twitter. Sim. E usem esse filtro aí, viu? A gente vai deixar na descrição, é um filtro bem legal. É... Ai, meu Deus, eu tava querendo Lembrei de outro aqui, sabia? Que é chafundar. Que é chafundar. chafundar. Felipe, estamos chegando, né, ao fim de uma temporada de episódios aí do Ruaiai Podcast. Foram 10. Na nossa primeira temporada foram só 6 episódios. E aí, como foi para você essa experiência? Olha, Jaque, foi uma experiência de bastante aprendizado, né? Como sempre, quando a gente teve a iniciativa de fazer o Rumaiai, a gente já sabia que nós aprenderíamos muito, né? Que seria um espaço para gente mesmo, para nós mostrarmos o Tocantins, mas nós também, para nós aprendermos sobre a cultura do nosso estado. Tanto é que a gente sempre teve como missão entrevistar não só pessoas de Palmas, onde a gente mora, mas também pessoas do interior, conhecer a complexidade e a dimensão da nossa cultura, que é bastante diversa. Então eu levo bastante aprendizado dessa segunda temporada, já aí aguardando os nossos próximos passos que a gente está planejando ainda, mas a gente quer que o Ruaiai continue do jeito que a gente preparou essa temporada para Aldir Blanc, mostrando a nossa cultura, mostrando o nosso povo, tendo orgulho da nossa identidade. Esse episódio, por exemplo, a gente falou sobre a nossa linguagem, e uma linguagem que não deveria ser considerada errada, né? Muitas vezes a gente principalmente É quem muito chega de fora, criticado, principalmente quem chega de fora tenta corrigir a gente. Eu já vi jornalistas de fora tentando me corrigir. O próprio jornalista lá com o sotaque dele super paranaense, super paulista, e tentando mostrar pra gente que o nosso sotaque é errado, que as nossas expressões são erradas, sendo que a gente pega muitas expressões aí paulistas, cariocas, que estão na boca do povo, que nem são expressões nossas, mas a mídia impõe. Então, assim, o Rumaiai nasceu justamente para a gente não ter vergonha e para a gente ter orgulho da nossa cultura, do jeito que a gente fala, do jeito das nossas comidas, da nossa música, da nossa é. pisadinha, e é E isso. é por isso que a gente fala, né, que o Ruaiai é um podcast 100% tocantinense, porque é isso que ele se propõe a ser e que ele quer ser mesmo. A gente vai a passos pequenos, mas sempre com a vontade de conhecer mais do nosso estado, né? Ainda tem tanta coisa, a gente aprendeu tanto, mas né, com essa temporada. E cada vez mais eu fico assim, sempre me surgem ideias de assunto para outros episódios e tudo, porque tem tanta coisa, né? Tem as guerrilhas, o nosso estado foi palco de tantas histórias, é palco de tanta cultura viva, né? De cultura imaterial, cultura material. E eu acho muito importante, sou muito feliz, assim, de construir esse podcast ao seu lado. E é isso. Tô, assim,
felizona que a gente conseguiu trazer pessoas diferentes, assuntos diferentes. Espero que o público tenha gostado também. Agradecer a todo mundo que topou participar, né, do nosso podcast, ser nosso entrevistado, que tirou um pouquinho do seu tempo, que ficou ansioso para poder ver o episódio no ar, para ouvir a entrevista. E é isso. Fico muito grata. Te agradeço também, Felipe, pela paciência, né? Às vezes a gente sabe que nos bastidores as coisas às vezes se apertam bastante. Eu que preciso pedir desculpa, na verdade. E é isso, né? O nosso último itinerário também, já que a gente tem que valorizar quem nos apoiou. Este projeto foi contemplado pelo Prêmio Aldir Blanc Tocantins, do Governo do Estado do Tocantins, com apoio do Governo Federal, Ministério do Turismo, Secretaria Especial da Cultura, Fundo Nacional de Cultura. E já que estamos nos finalmente, vamos agradecer de novo quem participou dessa temporada nos ajudando nos bastidores. A Thalia Batista, que fez entrevistas, o João Pedro, que fez produção, redes sociais, nos ajudou, né, nas redes sociais, na produção. Sim. E também participou gravando mesmo episódio e gravando entrevistas. O Jorge Gabriel, que fez o remix da nossa vinheta. Quem mais que nos ajudou? O Arildo sempre ajuda. O Arildo sempre ajuda. E é isso, assim, agradecer os nossos convidados também e falar que graças à Lei Aldir Blanc, né, a gente conseguiu entregar podcast com mais qualidade, né, conseguiu adquirir microfone, conseguiu adquirir alguns equipamentos que vão nos ajudar a dar continuidade a esse projeto também, a ajudar pessoas, assim, ensinar, na verdade, né, Felipe? Felipe já faz isso também, já começou a fazer isso, ensinar para a galera mais jovem, a produzir podcasts e tudo. E é isso, acho que é um passo de cada vez, né? A gente vai construindo, vai fazendo. E vou deixar aqui meu beijo de despedida. Espero vocês na próxima temporada, na terceira temporada do Huayai. Espero que não demore muito para ela começar novamente. E é isso. Obrigada, Felipe. Obrigada, Thalia. Obrigada, JP. Obrigada a todo mundo que contribuiu, colaborou com o Huayai, aos nossos ouvintes, a nossa audiência, a galera que participa nas redes sociais, que segue a gente. Quiser me seguir aí nas redes sociais, eu sou Jaquei no Instagram, tô em todas as redes, no Instagram, Twitter. E é isso. Obrigada, Felipe. Um beijo. Muito obrigado, Jaque. Um beijo. Minhas redes sociais é Boto Fé Nesse Som. Acompanhe a gente. Siga o Huayai Podcast. Huayai Podcast no Instagram e no Twitter. Boto Fé Nesse Som, Jaquei. Para vocês seguirem nossos passos, a gente tem outros projetos. A gente tem o Boto Fé Nesse Carna. A Jaque é DJ, eu também sou DJ. Então, assim, vai acompanhando a gente, que a gente também trabalha, a gente se envolve em outras áreas na cultura. E o Huayai é uma delas. E aí também, pelas nossas redes sociais, vocês vão saber os nossos próximos passos com o Huayai. Um beijo, gente, e até a próxima temporada. Até a próxima. Tchau! E pam, param, pam, 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 pam. Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Ai, 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 que é isso? Não sei o quê. Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai, Felipe. O que você quer de mim, Felipe?